Hoje a gente vai mergulhar numa história fascinante lá do livro de Números. É uma daquelas histórias em que uma lei sagrada, que parecia inflexível, se choca com a realidade complexa da vida humana. Vamos explorar juntos esse relato sobre compaixão, sobre ter uma segunda chance e, claro, sobre orientação divina. Então, a grande pergunta que fica é essa. O que acontece quando o ideal da lei encontra o pé no chão da realidade? Essa questão está no coração de uma história de mais de 3.000 anos, mas que, acredite, tem implicações muito profundas até hoje. Para a gente entender tudo, nossa história começa no deserto do Sinai. O povo de Israel está lá. Faz um ano que eles saíram naquela fuga dramática do Egito. E o momento aqui é crucial, sabe? O tabernáculo, que era o centro da adoração, tinha acabado de ficar pronto. Então era a hora perfeita para comemorar a liberdade deles com o primeiríssimo aniversário da Páscoa. E aí vem a ordem de Deus, bem direta e absoluta. A mensagem era clara. A fidelidade era necessária, mesmo naquele ambiente super hostil e de transição que é o deserto. Não tinha desculpa. Só que, logo de cara, surge um problema. E não era um problema qualquer. Ele cria um dilema teológico e emocional bem forte. Existia um grupo de homens que estava cerimonialmente impuro. O que isso quer dizer? Basicamente, a lei dizia que, por terem tido contato com um corpo morto, eles estavam legalmente impedidos de participar dessa celebração, que era essencial. O mais interessante aqui é a atitude desses homens. Eles não aceitam a exclusão de cabeça baixa, não. Pelo contrário, eles vão até Moisés com um desejo sincero de adorar e perguntam, ué, por que a gente tem que ficar de fora? E a resposta de Moisés é muito sábia. Ele não dá uma solução de bate-pronto. Ele não decide por conta própria. Ele diz, calma aí, esperem, que eu vou consultar o Senhor sobre o caso de vocês. Isso prepara o terreno para uma decisão que viria diretamente de Deus. E a resposta para esse dilema todo revela uma das ideias centrais desse capítulo, a compaixão de Deus. Em vez de um simples não, vocês não podem, Deus oferece uma solução cheia de graça, super flexível, basicamente uma segunda chance. A regra era, se alguém estivesse impuro ou muito longe numa viagem, poderia celebrar a Páscoa um mês depois, seguindo exatamente as mesmas regras. E isso aqui ilustra de um jeito brilhante a diferença entre circunstância e escolha. Veja bem, a graça foi oferecida para quem tinha uma limitação real. Mas, para quem simplesmente ignorava a ordem por vontade própria, aí a advertência era bem séria. Era uma ofensa grave. E tem mais um detalhe fascinante. A lei também abria as portas para os estrangeiros que viviam com eles. Eles também podiam participar, contanto que seguissem as mesmas regras. Isso já dava uma pista de um plano maior, mais inclusivo. Ok, resolvido o dilema da Páscoa, a narrativa muda de foco. A gente sai de um evento específico e vai para a realidade do dia a dia de ser guiado por Deus no deserto. Imagina só, ter um guia visível 24 horas por dia. Era exatamente isso. Durante o dia, uma nuvem cobria o tabernáculo. E à noite, essa mesma nuvem parecia uma coluna de fogo. Era a presença de Deus, ali, visível para todo mundo. E a função dessa nuvem era ser um sinal claro e que não deixava nenhuma dúvida para toda a nação. O sistema era simples. A nuvem se levantava, era hora de desmontar o acampamento e começar a jornada. A nuvem parava, era hora de acampar. E não importava se era por uma noite ou por muitos dias. Os movimentos deles não eram ditados pela conveniência, mas pela obediência total a essa direção divina. Agora, essa história lá do Antigo Testamento não termina por aí. É fundamental entender que ela aponta para a ideia-chave do Novo Testamento, conectando todos esses eventos a um significado ainda maior. Pois é, esse capítulo funciona como uma prefiguração poderosa. O Cordeiro da Páscoa é uma imagem de Cristo. Aquela segunda chance para os impuros é um eco da graça do Evangelho, que está disponível para todos. E a inclusão dos estrangeiros antecipa a mensagem universal de que a salvação não é só para um povo, mas para todo mundo. Então, no fim das contas, a história de Números 9 nos deixa com essa reflexão profunda sobre a natureza de Deus. Um Deus que não é apenas um legislador, mas que também é, e talvez principalmente, um guia compassivo.